Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Contabilidade Gerencial. É um prazer estar com vocês mais uma vez nessa nova modalidade de ensino, o ensino remoto, que é essa transmissão de aula via forma web, Então, queria dizer para vocês que novamente é um prazer estar aqui com vocês, trabalhando a disciplina Contabilidade Gerencial. O que a gente pode esperar dessa disciplina? A contabilidade gerencial ela tem uma ferramenta muito interessante para as organizações, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, que é a forma trabalhada, focada dentro do setor interno das organizações. Quando eu falo setor interno das organizações, é porque ela vai investigar o setor de custo de forma departamentalizada, ela vai criar sistemas de informações gerenciais para que as organizações possam estar tomando decisões, ou gestores tomando decisões de forma interna. Essa ferramenta, contabilidade gerencial, ela busca esse enfoque de conhecer as áreas das organizações para que depois possa dar responsabilidade a cada setor, obviamente conhecendo seus custos, Ela analisa, por exemplo, as demonstrações contábeis das organizações para que possa tomar as suas decisões internamente. Então, veja que o foco da contabilidade gerencial é o foco interno. E também queria dizer para vocês que a contabilidade gerencial ela não é padronizada tal quanto a contabilidade financeira. A contabilidade gerencial, por exemplo, ela não é obrigatória, tais como os principais livros que a contabilidade tem que apresentar. Ela é uma ferramenta, sim, para que o profissional contábil possa estar oferecendo como assessoria, consultoria para os gestores estarem aí tomando as suas decisões com responsabilidade, com informações em tempo real, com informações em que eles possam ter uma maior assertividade nas suas decisões. Então, vamos conhecer um pouco a nossa disciplina, Aqui é o nosso plano de curso e ao final da disciplina a gente espera que o aluno ele possa ter aí essa ideia de o que é essa contabilidade gerencial, no formato em que ele possa oferecer o processo de tomada de decisão de forma responsável, que ele tenha a competência necessária para dar essa informação ao gestor, que ele tenha ética e iniciativa, Então, é isso que a gente espera do profissional contábil e é isso que a gente vai buscar com essa ferramenta chamada contabilidade gerencial. Então, essa aqui é a previsão do nosso conteúdo, Então, vamos dar aí uma abordagem de inicial sobre os fundamentos da contabilidade gerencial. Vamos falar um pouco de processo histórico, O que levou a surgir essa nova ferramenta baseada nos conceitos contábeis, E vejam bem que eu dou um destaque aí para a gestão de custos, Custos de produtos e serviços, E também a gestão estratégica de custo. Da mesma forma, a gente vai dar aí também esse apanhado quando se fala em avaliação de risco do controle interno, Essa avaliação interna dos departamentos, dos custos e da mesma fundamentação para que, através dos custos, se possa gerar aí, por exemplo, o preço de vendas de um produto. Vamos seguir adiante para que a gente possa entender um pouquinho melhor. É uma disciplina bastante interessante. Então, nos nossos objetivos específicos, dando continuidade aí ao nosso plano de curso, a gente espera que ao final o aluno ele possa ter essa capacidade de identificar as características e particularidades da contabilidade gerencial, compreender e utilizar a contabilidade geral para os seus devidos fins. Lembre-se, contabilidade gerencial, em que a gente quer criar ferramentas para as organizações tomarem suas decisões de forma mais assertivas, E aí, como eu falei anteriormente para vocês, compreender as mutações patrimoniais e seus impactos nas demonstrações contábeis, Pessoal, nesse último tópico, por exemplo, vocês podem observar que atualmente, no período de pandemia, as empresas estão divulgando como, por exemplo, aí, o seu balanço do primeiro trimestre, Quais foram as receitas, quais foram as quedas, os impactos da pandemia em relação aos seus faturamentos. Vejam bem, a informação que vem do mercado é que
A maioria das organizações estão tendo aí prejuízo nos seus últimos 3 meses, né? Tanto na produção quanto nas receitas, principalmente nela. Por exemplo, a queda no patrimonial aí foi de 53%, a queda nos faturamentos, na receita de 90%. Então, quem ofereceu essas informações? Não foi a contabilidade financeira, foi a contabilidade gerencial que forneceu a primeira informação. E essa informação é repassada, é claro, com associação de informações que vem de fora do mercado financeiro, com o que está acontecendo dentro da organização e no mercado, que a gente tem também a contabilidade financeira. Então, a contabilidade gerencial, ela vai dar essa informação de quanto a gente teve de custo, por exemplo, numa produção, e a contabilidade financeira, ela vai dar essa informação de qual foi a receita líquida da empresa, baseada em quem? Na produção e dos custos que ocorreram dentro da organização. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira aula, nós vamos estudar a contabilidade gerencial e suas definições, as características, os objetivos e finalidade. Então, vamos avançar aí na nossa disciplina. Pessoal, vamos começar aqui com esse processo histórico, né, para a gente começar a entender a definição da contabilidade gerencial. Então, esses fatos históricos que a gente elenca são principalmente o aumento da demanda, a necessidade de conhecer os custos através de métodos e técnicas confiáveis para que o gestor possa entender da melhor forma possível como são adotados esses métodos e essas técnicas, bem como o administrador necessitar entender de que forma os custos eles são desenvolvidos na organização por departamentos. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente pode, conhecer o custo do departamento administrativo, o custo do departamento de RH, o custo do departamento de produção. Então, qual o impacto do custo de cada um desses setores, né? Qual é a capacidade produtiva de cada um desses setores? A contabilidade de custo, de forma interna, ela tem capacidade de fazer esse rateio dos custos. Isso aí a gente vai entender um pouco mais na frente. Nesse primeiro momento, a gente só está dando esse apanhado para entender o porquê se pensou em uma nova ferramenta para tentar conhecer a gestão de custos nas organizações. E, para finalizar nesse primeiro tópico, ela está falando de conhecer principalmente, né, a gestão de custos para se definir preços. É importante que a parte que se identifica preço, ela é baseada naquilo que se pensou nos custos. Por exemplo, se eu conheço o custo da produção, então eu preciso definir um preço em que ele vá garantir para a empresa lucratividade, em que as receitas vão acontecer, que o débito dos custos serão cobridos e, ao final, que a empresa possa ter lucro. Esse é o principal objetivo. Então, a contabilidade gerencial, ela é essa ferramenta, né? Ela é essa ferramenta que vai te dar a possibilidade de conhecer a gestão de custos de forma mais detalhada, ou seja, departamentalizando ela, e da mesma forma já preparar para um processo de formação de preço de venda da mercadoria ou do serviço. Então, a gente vai conhecer nesse primeiro tópico essa parte conceitual, e adiante a gente vai ver a parte de cálculo nessa disciplina, na nossa segunda aula, né? Nesse primeiro momento, vamos dar um enfoque só para essa parte teórica. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho, pessoal, as diferentes contabilidades. Nós temos a contabilidade financeira, que é aquela que trata de quê? Que trata daquelas informações mais voltadas para a parte externa da organização, né? Essa que vai avaliar, por exemplo, o retorno sobre a atividade econômica, é a que vai avaliar o índice de endividamento da empresa, né? E é essa que vai avaliar a capacidade da empresa de captar novos recursos. Então, ela vai buscar isso onde? Lá fora, no mercado, né? Ela é voltada, mais conhecida como uma contabilidade voltada para a área externa. Externa porque ela tanto busca informações externas, como também o mercado, o governo e os fornecedores estão conectados às informações financeiras, né? A contabilidade de custos, que são essas que trabalham o processo de contabilização dos principais custos da organização, tanto na produção quanto na prestação de serviços, né? E a gerencial, que bebe na fonte da contabilidade financeira, para saber tratar das informações que vêm do mercado, da contabilidade de custo,
para poder elencar e aplicar as ferramentas da contabilidade de custo e financeiro dentro da contabilidade gerencial, para que, se assim, eu possa conhecer de forma padronizada, departamentalizada nas organizações. Vocês vão entender isso um pouco melhor à medida que a nossa disciplina for avançando. Então, olha aqui. A contabilidade gerencial vista como um enfoque especial da contabilidade. Então, ele diz aqui nesse tópico que, através da aplicação de várias técnicas e procedimentos com grau detalhado de informações feitas sob medidas para o usuário. Ou seja, eu adoto uma forma técnica de conhecer a gestão de custo da organização, a forma técnica de se trabalhar o conhecimento de custo por departamento. Quando eu digo por departamento, quando eu estou trabalhando dentro do setor administrativo, eu não posso contabilizar os custos do setor administrativo da mesma forma que eu contabilizo o custo dentro da produção, do setor de produção, ou lá dentro do setor de RH, certo? Então, para cada um tem uma padronização. Eu preciso conhecer quais são os principais custos inerentes a esses setores. Outro ponto, ocupar um lugar preponderante na administração de negócios. Que lugar seria esse, pessoal? O lugar em que eles afirmam que a contabilidade gerencial ela tem essa capacidade de gerar sistemas de informações estratégicos para que os gestores possam estar tomando as suas decisões da melhor forma possível. Como, por exemplo, se eu chegar e apresentar um relatório sobre a possibilidade de um preço de um produto ser praticado no mercado, e o gestor de alguma forma achar que não, ele pode estar levando a um certo risco do produto não ser aceito pela forma com que ele quer tratar a prática de um produto. Como, por exemplo, muitos produtos no mercado hoje que têm grande aceitação por conta do período da pandemia, o álcool em gel, certo? A produção do álcool em gel hoje está sendo produzida de uma forma muito escassa, né, devido as produções hoje estarem cada vez mais escassas em cada um dos setores. Então, para produzir está mais caro. Para vender, mais ainda. Mas para vender tem que ser num preço justo. Por quê? Porque nós estamos em recessão nesse instante na economia por conta do agravamento da crise. Então, eu preciso praticar um preço que ele vai ser absorvido pela sociedade e que ele também possa cobrir as despesas que a indústria ou a produtora daquele produto possa estar cobrindo essas despesas. Então, é algo que você tem que se basear muito bem para poder praticar a contabilidade gerencial no que tange essas informações estratégicas, sendo utilizado como uma ferramenta de apoio nas atividades de tomada de decisões pelos gestores. Exatamente, a gente usa o CIDBUS, né, para fundamentar essa afirmação do qual eu venho dizendo para vocês. É gestão, é tomada de decisão, é decisão estratégica. Então, olha só, a contabilidade gerencial, ela tem aí a base, como eu disse para vocês, né, das principais ferramentas da contabilidade para que ela possa se desenvolver. Nós temos a contabilidade financeira, que já comentei com vocês, a contabilidade de custos, e a gente vai conhecer um pouco sobre as análises dos balanços, né? O contador ele já conhece bem essas ferramentas, a economia e a administração, faltou ali um tópicozinho, né? A estatística, agora vejam só, conhecer a estatística dentro da contabilidade gerencial é extremamente importante para que você possa ter, por exemplo, ter uma mediana, ou você está aí trabalhando a estatística na formação de preço, nas variáveis, né? Então, o conhecimento da estatística também é muito importante para a contabilidade gerencial. As ciências comportamentais, ou seja, quando eu estou praticando a análise dos custos, quando eu estou praticando a análise do preço de venda, também tenho que entender a ciência comportamental, ou seja, que comportamento nós estamos falando? Comportamento social, né? De que forma o meu produto está sendo aceito no mercado. Então, eu tenho que conhecer, produzir, conhecer o meu mercado e conhecer o comportamento social no que tange aquilo que se refere ao produto que você está praticando, o produto que você está vendendo no mercado. E outras ciências, é claro, ciências humanas, ciências exatas, né, a psicologia, a sociologia. Isso é enfoques que você, ao longo do tempo, como profissional, acaba identificando muito bem. Então, afinal, o que é contabilidade gerencial? Veja aí o que o Crepaldi fala para vocês
sobre um conceito, né? É o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresa que os auxiliem em funções gerenciais. Vejam lá, em funções gerenciais, né? Ou seja, de forma interna, é você conhecer a gestão de informações, é você conhecer o processo de aquisição, de compra de mercadoria, que isso também não tinha sido comentado ainda, mas a contabilidade também trabalha isso. É você conhecer o processo de estoque, é você conhecer o processo de produção. Então, tudo isso são ferramentas que a contabilidade gerencial conhece e que ela estuda, né? É voltada para melhorar, pela melhor utilização de recursos econômicos da empresa, utilização econômica de recursos, ou seja, busca eficiência e controle na produção, né? Através de um adequado controle dos insumos efetuados por um sistema de informações gerenciais, ou seja, ela cria toda uma segmentação por departamento, ela cria uma padronização, uma normatização, para que a gente possa estar gerenciando o controle e eficiência dos insumos que a organização possui. Olha só, aqui a gente vai trabalhar as características do processo contábil gerencial, em que a gente vai ter, nessa primeira coluna, no que define processos, na segunda coluna, no que define em cada um dos processos suas características. Na identificação, ou seja, reconhecimento e avaliação das transações empresariais, vejam aqui a gama, a capacidade, a construção que a contabilidade tem, ou seja, o rol que ela trabalha, o rol que ela estuda, que ela investiga, né? Então, lá, reconhecimento da avaliação das transações empresariais, outros eventos econômicos para ação contábil apropriada, né? Então, ela conhece as transações empresariais, aquilo que eu estava falando logo no slide anterior, né? Por exemplo, para que conhecer a gestão de compras, para que conhecer o mercado, as relações comportamentais, no processo de mensuração, quantificação, incluindo estimativa, transações empresariais ou outros eventos econômicos que tenham ocorrido ou previsões que possam acontecer. Pessoal, eu estava falando no início, né? As organizações estão divulgando nesse instante os seus balanços dos primeiros trimestres. Isso já é o quê? Pensando no próximo trimestre. Eles já avaliaram o que está acontecendo nos 3 primeiros meses, no período inicial da pandemia, e os próximos 3 meses já é o foco cheio em que as empresas estiveram fechadas, em que os desempregos aconteceram, em que o governo injetou recursos nas empresas, na sociedade, no poder público, através dos estados e municípios, né? Então, essa mensuração é você mensurar agora do que está acontecendo através das informações, para que você possa entender o que pode vir. É claro que ninguém tem assim, essa bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas a gente pode identificar o que pode ocorrer daqui para frente, né? A acumulação, as delineações, as abordagens das disciplinas e consistência para registrar, classificar as transações empresariais apropriadas em eventos econômicos, né? Então, essa acumulação é você ter o maior número de informações possíveis para que você possa estar apresentando dados e relatórios. E as análises, né? Essas análises, determinação das razões para reportar a atividade e suas relações com outros eventos econômicos e circunstanciais. Então, as análises, né? Por exemplo, eu apresento um balanço, eu apresento um relatório para a sociedade, mas como foi que eu fiz essa análise, né? E qual é a minha base, qual é a minha análise para o que possa estar vindo para o futuro, né? Então, eu tenho que já estar preparada, tenho que estar fundamentado, de acordo com o que eu apresentei nos meus relatórios e de acordo com o que a gente vem vendo aí na economia, no mercado, até mesmo dos outros países, que influenciam bastante. Então, preparação e interpretação, né? Ou seja, naquelas características anteriores que a gente estava falando de quê? De montagem, da busca da informação para que a gente comece a pensar em apresentar as informações que os gestores vão poder tomar aí no futuro. Então, na preparação nós temos aí coordenação e planejamento dos dados contábeis, né? Por exemplo, receita, as vendas, né? Provendo de informações apresentadas logicamente, que inclui
se apropriar das conclusões referentes a esses dados, né? Como eu disse, você junta aí as informações do primeiro trimestre para que a gente possa apresentar para a sociedade. Não sei se vocês perceberam, mas a Oi, por exemplo, ela atrasou um pouco a entrega das informações do balanço dela do início do ano, né? Por quê? Porque ela precisa saber qual o impacto dessas informações, né, vai gerar para o mercado. Se vai gerar mais desconfiança ainda no mercado, né? A gente sabe que a empresa Oi há muito tempo vem apresentando prejuízos, uma certa desconfiança no mercado. Então, essa coordenação do planejamento dos dados é muito importante, né, para você entender qual o impacto que vai gerar no mercado. Processo de comunicação, né? Informações pertinentes para a administração e para o uso internos e externos, ou seja, de que forma a gente vai apresentar as informações. Como é que vai chegar para a forma interna e para a forma externa, né? A gente, por exemplo, pode apresentar relatórios intermináveis do qual eu não vou entender nada, né? O gestor não vai entender nada. Então, por exemplo, o processo de comunicação, de apresentação de dados e informações podem ser planilha, podem ser através de gráficos, né? Então, a contabilidade, o contador, ele tendo embasamento, ele tendo formas de apresentar, ele pode apresentar de uma forma mais enxuta e até mesmo a forma que ele apresenta faz com que a absorção da informação seja melhor encarada. Tem o planejamento, a qualificação e interpretação dos efeitos das transações planejadas, né? Então, esse planejamento a forma com que você vai apresentar, por exemplo, os dados relevantes dentro de uma organização, de determinado segmento, de determinada atividade ou de determinado período que você possa apresentar, eles quantificado de uma forma muito mais elaborada, eles têm como as organizações e os gestores entender o que está acontecendo, o que está por vir, né? E, sendo assim, tomar as melhores decisões para que mantenha a empresa de uma forma saudável no mercado, que ela possa estar aí, por exemplo, enfrentando esse período de crise. Então, o planejamento é muito importante para que as empresas possam aí estar entendendo os eventos econômicos, como o próprio texto está dizendo aí, né? A avaliação, o julgamento das implicações dos eventos históricos, né? Ou seja, você vai tentar entender e apresentar até depois essa avaliação de quais são os impactos que, por exemplo, um relatório contábil gerencial pode apresentar para a organização e isso trazer como uma ferramenta de crescimento para o futuro. Então, quando a gente trabalha a ferramenta de contabilidade gerencial, a avaliação, que é o fechamento dessas características que a gente está trabalhando aqui, ela é muito importante, porque ela vai ser o que? A sua conclusão, né? O fechamento que a gente está querendo dizer. E, quase concluindo aqui, esses processos. Vou até dar uma adiantadinha aqui para a nossa aula não ficar bem cansativa, né? O controle, que assegura a integridade das informações financeiras. Assegurar recursos de responsabilidade é quando a gente trata, por exemplo, de a responsabilidade de cada setor e os relatórios, né? Como eu disse na preparação anterior, a preparação dos relatórios era muito importante, para não ser aquela questão instigadora, pesada, cansativa, né? Então, o profissional contábil, o profissional que atua na contabilidade gerencial, ele deve conhecer as ferramentas, apresentar relatórios que de fato a gente possa ler e entender esses relatórios, né? E é preponderante que ele saiba conhecer os métodos e as técnicas, né? Como, por exemplo, aí no final ele cita as agências reguladoras de autoridades tributárias, né? A gente sabe que falar sobre essas agências aí é um pouco até complicado, por quê? Porque a gestão tributária no Brasil ela é muito complicada, né? Então, você está falando em tributos para os gestores, apresentando informações setorial sobre os tributos, é um desafio. Então, eu preparei aqui esse tópico para falar sobre as diferenças entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Bem no início da nossa aula, a gente já tinha feito assim, esse pequeno apanhado. A contabilidade, né? Vamos lá falar um pouco da característica da contabilidade financeira. É obrigatório, né? São os principais livros que a contabilidade, o Conselho Regional, os Conselhos Federais
existe como obrigatoriedade, sujeita às normas e imposições legais, altamente normatizada, padronizada, isso não quer dizer que a contabilidade gerencial não seja, né? Posterior à auditoria, princípios contábeis, né, nas normas na IBC, usuários externos, ela é muito mais focada nos usuários externos, tem como principal ferramenta de apresentação as demonstrações contábeis, né, e a aplicabilidade das ciências contábeis. Mas vamos ver aqui, olha só, na contabilidade gerencial, foco nas decisões, que a gente já falou bastante aqui, né, nesse nosso primeiro tópico. Não está sujeito às restrições e imposições legais, né, não é obrigatório. Mais dinâmica e ágil. Por que mais dinâmica e ágil? Dinâmica porque ela aborda todos os setores, ela trabalha com todos os setores. É mais ágil porque está mais focada, está mais centralizada, está ali conectada com o gestor, específica para cada negócio, sem restrições, salvo as determinações pela própria administração, né? Ou seja, ela trabalha da forma com que o gestor gostaria que as informações chegassem para ele. O principal foco dela é nos usuários internos. Os relatórios dela não é aqueles mesmos relatórios das demonstrações financeiras, e sim os relatórios gerenciais. E a utilização de outras disciplinas, como a gente trabalhou lá no início dos slides, né? Que a gente fala aí de economia, administração, gestão comportamental, contabilidade de custo, contabilidade financeira. Então, essa contabilidade gerencial é uma ferramenta assim, muito abrangente dentro da organização. Então, a contabilidade, a finalidade principal dela é o quê? Elaborar e interpretar relatórios que mensuram os resultados, fornecem informações necessárias para a tomada de decisão. Sempre vocês vão ver essa palavrinha aí, tomada de decisão, quando se trata de contabilidade gerencial. Pessoal, a contabilidade gerencial ela vai sempre falar de contabilidade de custo e a avaliação de um preço de vendas. Ela não vai te dizer qual é o preço de venda a ser praticado, mas a fundamentação dela é o custo para produzir e o preço razoavelmente aceitado para que se eu tenha um ponto de equilíbrio, para que eu possa estar aí tendo uma organização com uma saúde financeira equilibrada, né? Então, olha só, contabilidade financeira, gerencial versus contabilidade financeira. Mais importante no processo de decisão é a oportunidade, ou seja, a abordagem gerencial deve privilegiar o momento em que a informação deve ser fornecida. Ou seja, bem aqui a gente vê a diferenciação da contabilidade gerencial para a contabilidade financeira, ou seja, o momento em que a informação deve ser fornecida. Então, ela está tratando aqui aquele processo de tomada de decisão, né? E concluindo, devendo ser o mais rapidamente possível e útil para a tomada de decisões. Lembra que nas características da contabilidade gerencial a gente falou isso, né? Ela é o quê? Um pouco mais ágil, é muito mais próximo do processo gerencial da organização. Pessoal, finalizando aqui, eu vou deixar para vocês um material que vai estar disponível aí para vocês, em que nesse material vai ter um pequeno texto e ao final do texto tem uma atividade. Essa atividade ela está a partir da página 16 desse material que eu vou enviar para vocês. Eu coloquei aqui que vocês vão me entregar essa atividade até 24 horas, né, dessa nossa aula. Mas assim, ela é um pouco extensa, né, essa nossa atividade. Ela é um pouco extensa, então eu posso estender esse período aqui. Né, posso dar um tempinho a mais para vocês. Então, eu só quero que vocês respondam. A primeira atividade relativa à nossa primeira aula. A chavezinha ficou meio esquisita aí, né, gente? Então, é relativa à nossa primeira aula. Vocês vão me enviar nesse e-mail aqui, ó, Rosenils@ADM Rabelo, certo? São 25 questões para vocês responderem, baseado nessa nossa primeira aula. Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou estar à disposição nesse período que vocês vão estar respondendo essas atividades. Então, concluam essas atividades, porque a gente vai dar pontuação por essa atividade, certo? Tem a nossa primeira nota,
é baseado nessa nossa primeira aula, no material que eu vou estar disponibilizando para vocês e nesse exercício que vocês vão responder, certo, pessoal? Obrigado e até a nossa próxima aula.